Olá, tudo bem? Sou professora Dilma Magalhães e essa é a nossa aula de produção textual. Iremos falar sobre o gênero, artigo, texto expositivo. Esse tipo de texto, ele é muito comum no contexto escolar e acadêmico, uma vez que inclui formas de apresentação, tais como seminários, artigos acadêmicos, congressos, palestras e entrevistas. Então, esse gênero é um gênero bastante interessante e ele é muito requisitado tanto na esfera escolar como no setor acadêmico. Texto expositivo. O que é que vem a ser esse texto expositivo? O próprio nome já diz, é a exposição de um texto. Então, esse texto vai expor algum assunto. Este tipo de texto serve para explicar ou fazer compreender um assunto, desenvolvendo-o pormenorizadamente, ou seja, de forma detalhadamente. Esse deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Textos expositivos. Características. Apresenta informações sobre um objeto, um fato ou um assunto específico, fazendo uma descrição e enumeração de características. Então, dentro do texto expositivo, ele vai apresentar informações sobre um objeto, sobre um fato ou um assunto específico. E ele vai relatar, vai abordar esse assunto de uma forma de descrição, ele vai descrever com detalhe e também irá fazer a enumeração dessas informações. E a exposição deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, das características também do texto expositivo é fazer com que o leitor identifique de forma clara a temática central do texto. Quando o assunto é novo, é importante a apresentação do maior volume possível de informações. Então, quando o assunto é novo, é um assunto que não é tão abordado, que não é tão conhecido, é interessante que esse texto expositivo ele traga volumes e volumes de informações, para que assim o leitor tome conhecimento daquela temática. Se o tema é polêmico, o autor deve informar os leitores sobre o máximo de possibilidades relacionadas ao assunto. Então, no texto expositivo, o autor deve fazer inferências das mais possíveis contextualização em que aquele assunto polêmico poderá ser abordado. Deve ser claro e objetivo para ser compreendido por diferentes tipos de pessoas. Então, esse texto expositivo, ele também deve ser abordado, deve ser feito, produzido de uma forma clara, de uma forma simplificada, no qual qualquer pessoa que leia ele consiga compreender aquele texto. Dentre os recursos apresentados por textos expositivos, são mais comuns o uso de informação, descrição, definição, enumeração e comparação. Vejamos a seguir. No texto expositivo, o objetivo central do locutor, emissor, é explanar sobre determinado assunto, a partir de alguns recursos linguísticos, tais como informação, reunião de conhecimentos e dados relacionados com o tema, descrição, análise mais pormenorizada, ou seja, detalhada, de aspectos referentes ao tema. Definição, ele irá fazer uma definição
de algum assunto abordado dentro do texto. E o que vem a ser essa definição? É a explicação ou definição sobre os temas relacionados com o assunto abordado. E enumeração é a ordenação dos itens essenciais relacionados com o tema abordado e especificação de cada um deles. Comparação é a relação entre dois ou mais conceitos distintos e que podem se complementar. Então, no texto expositivo, podemos utilizar um desses recursos linguísticos que eles irão facilitar a compreensão, fazendo com que o leitor seja capaz de entender determinada temática de forma simplificada. Deixo essa reflexão. Seu futuro só depende do que você faz hoje. Autora Dilma Magalhães.